Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa 8ª aula da classe Vida de Cristo. Hoje vamos estudar sobre os mandamentos mútuos que Jesus nos deixou, ou seja, aqueles mandamentos que devemos praticar uns para com os outros. Lembrando sempre, caso você não tenha tido a oportunidade de assistir às aulas anteriores, basta acessar o canal de YouTube da PIB e assistir às aulas por lá. Então, vamos à nossa aula de hoje. Mandamentos. Primeira coisa, sempre lembrando os nossos compromissos, ler pelo menos um dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João, e decorar o versículo em João 8, 31b e 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o nosso cronograma. A aula de hoje é sobre mandamentos. Lembrando que essa aula está sendo gravada, então ela não está ocorrendo no dia 22 de novembro, por causa da assembleia que está se realizando na igreja. Então, a próxima aula também será gravada e será disponibilizada também da mesma forma pelo YouTube. Mandamentos mútuos. Primeiramente, devemos saber o que é um mandamento. Quando alguém fala sobre um mandamento bíblico, o que você entende por mandamento? Então, devemos saber o que é um mandamento. Mandamento é uma definição bem simples, bem tranquila. É uma ordem, é uma voz de comando, é uma determinação. Vai lá e faça aquilo. Isso é um mandamento, é uma ordem. É o que devemos fazer, é o que devemos praticar. Então, por exemplo, quando um pai ou uma mãe determina para que o filho arrume a cama todo dia, isso é uma ordem, é um mandamento. Estou fazendo uma analogia aqui bem simples, mas é só para vocês conseguirem entender o que é um mandamento. É uma ordem, é uma voz de comando, é o que deve ser feito. E aí nós vamos para a segunda parte. O que é mútuo? Mútuo, na verdade, significa é o que se faz reciprocamente entre duas ou mais pessoas. Eu faço para a pessoa e a pessoa deve fazer comigo. É de um para o outro e vice-versa. Então, mandamento mútuo é ordens bíblicas que estabelecem um dever que cada crente tem para com o outro. E repare, é um dever, não é opcional. É o que devemos fazer. Então, são ordens, são mandamentos que Jesus nos deu e que devemos praticar e fazer um para com o outro, sem questionar, e não é opcional. É o que deve ser feito, um para com o outro. Lógico que só vamos conseguir praticar e concretizar esses mandamentos com a ajuda do Espírito Santo. Por nós mesmos não conseguimos. Então, mandamentos mútuos são ordens, são determinações que Jesus nos deixa para praticarmos uns para com os outros. O primeiro mandamento que vamos estudar é o mandamento de amar. E isso está lá em João 13, 34 e 35. E vamos ver que o mandamento de amar é um dos grandes 2 mandamentos que existem. O primeiro é amar a Deus e depois é amar o nosso irmão. É o que vamos ver aqui. Olha o que está escrito em João 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou. Isso é Jesus falando. Que vos ameis uns aos outros. Olha a mutualidade. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, olha só o que está nesse mandamento. É para nós amarmos uns aos outros. Não é opcional amar meu irmão, não. Eu devo amar meu irmão. Por quê? Essa é a nossa identificação como cristão. É a nossa carteira de identidade. Nós devemos ser conhecidos como filhos de Deus através do amor que demonstramos uns para com os outros.
Essa é a nossa identidade, essa é a nossa identificação. É o amor que devemos demonstrar uns para com os outros. E como deve ser esse amor? Antes de falarmos como deve ser amor, devemos saber que amor é esse que está escrito nas Escrituras que Jesus nos deixou. Como vocês devem saber, o Novo Testamento, a língua original que ele foi escrito era o grego. E o grego tem 4 palavras diferentes para amor, para cada tipo diferente de amor que ele quer escrever. Eu não vou estar falando sobre os 4 tipos diferentes de amor aqui, até porque não é o objetivo dessa classe. Eu vou falar especificamente sobre esse amor que a gente está falando no mandamento, que é o amor traduzido como ágape. E qual é o amor ágape? O amor ágape é o amor que Jesus teve conosco ao morrer na cruz pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Ou seja, ele pagou o preço pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. Então, o amor ágape é o amor puro, é o amor santo, é o amor sacrificial e, acima de tudo, é o amor incondicional, que não depende da vontade do outro. Olha só que difícil. É um amor incondicional, sacrificial, que eu dou a vida pela pessoa. Olha a descrição que temos em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, sobre o amor ágape. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí você vai falar, Daniel, é impossível eu conseguir amar o meu irmão com todas essas qualidades do amor ágape. E eu vou concordar com você. Por você mesmo, você não vai conseguir. Só conseguimos ter esse amor ágape com o meu irmão, com os nossos irmãos, um para com os outros, através da ação sobrenatural do Espírito Santo. O amor incondicional, o amor sacrificial que devemos ter um para com os outros, só é possível através da ação do Espírito Santo. Por nós mesmos, nós não conseguimos ter esse tipo de amor para com os nossos irmãos. Então, olha só a importância de nós cumprirmos com esse mandamento. Se nós amarmos uns aos outros, seremos reconhecidos como filhos de Deus. Mas só vamos conseguir amar com o amor que Jesus nos manda amar, que é o amor ágape, através da ação do Espírito Santo. Então devemos sempre estar orando, pedindo a Deus para que Ele nos utilize e haja sobre nós com esse amor ágape, porque é o amor que Deus usou para conosco e nós devemos usar para com os nossos irmãos. Vamos seguir. Um outro texto que fala exatamente sobre esse mandamento mútuo de amar uns aos outros. Em Mateus 22, 36 e 39, diz assim, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E olha só o que Jesus responde. Jesus diz assim, e Jesus disse-lhe, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amará o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isto é, o primeiro mandamento, amar a Deus de toda a alma, de todo o pensamento, de todo o coração. E amar o seu próximo como a si mesmo. Então, novamente, só vamos conseguir ter esse amor para com o próximo pela ação sobrenatural do Espírito Santo. E assim seremos reconhecidos como filhos de Deus. Seguindo, João 15, versículo 12 e 17. Também sobre amar uns aos outros. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. E olha o detalhe que ele falou, que Jesus falou sobre o amor. Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como que Jesus nos amou? Jesus nos amou com um amor sacrificial, incondicional. Por quê? Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Então ele deu a vida por nós. É esse tipo de amor que nós devemos amar os nossos irmãos. É o amor sacrificial, incondicional. E só através do Espírito Santo que vamos conseguir desenvolver esse amor para com os nossos irmãos. Então, para finalizar em relação ao mandamento de amar o nosso irmão, o amor entre irmãos. Essa é a nossa grande diferença em relação aos ímpios. Porque o amor que estamos falando aqui não é um amor sentimento, é o amor decisão. Eu decido amar o meu irmão apesar das suas falhas, apesar das suas fraquezas, porque é um mandamento de Deus. Então, eu só vou conseguir amar o meu irmão com amor ágape pela ação sobrenatural do Espírito Santo na minha vida. Então, para nós não confundirmos esse amor que eu devo ter com o meu irmão, esse amor é um amor que não é um sentimento, é uma decisão que eu tomo. Eu devo amar, eu decido amar o meu irmão, apesar dele. Por isso que o amor é incondicional, não depende do meu irmão para amá-lo, não depende que ele faça coisas para me agradar. Não, é a minha atitude diante de Deus. Da mesma maneira que Deus me amou, eu devo amar o meu irmão. Esse é o mandamento mútuo em relação a amar o meu irmão. Vamos seguir com alguns outros mandamentos mútuos que Jesus nos deixou. Mandamento de lavar os pés uns aos outros. Esse mandamento está escrito em João 13, versículo 14. Diz assim: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. E o que quer dizer, na prática, lavar os pés? Lavar os pés é a atitude de humildade e, novamente, amor para com meu irmão. Por quê? Lavar os pés, naquela época, só era feito pelos servos, pessoas que, hierarquicamente, na sociedade, não tinham qualquer tipo de regalia, enfim. Então, este exemplo de lavar os pés é um exemplo de humildade, de servir ao irmão, de amar ao irmão. Então, na prática, este mandamento é para sermos humildes, é para podermos servir ao nosso irmão, podermos amar aos nossos irmãos. Então, é a atitude de humildade. É isso que significa, na prática, lavar os pés uns aos outros. É ter atitude humilde, considerar o outro superior a nós mesmos. Outro mandamento é o de acolher, de receber uma pessoa necessitada. Isso está na Bíblia em Romanos 15, 7. Olha só o que Paulo diz. Portanto, recebei-vos, ou acolhei-vos, na outra versão, uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então, devemos sempre receber, acolher as pessoas que precisam de nossa ajuda. Novamente, isso é uma demonstração daquele amor incondicional que devemos ter uns para com os outros. Poder receber, abrir a nossa casa, acolher a pessoa que necessita, que precisa de ajuda. Este é mais um mandamento mútuo que devemos praticar uns para com os outros. Outro mandamento que podemos ver também, e é derivado do primeiro mandamento de amar uns aos outros, é o cuidado uns para com os outros. Isso nós vemos em 1 Coríntios 12, 25. Olha só o que está escrito. Para que não haja divisão no corpo,
Mas antes, tenham os membros igual cuidado uns dos outros, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, diz a outra versão. O que quer dizer isso? Que devemos cuidar um dos outros, nos preocupar uns com os outros. Não devemos ser egoístas, pensarmos em nós mesmos. Não, devemos ter o cuidado com o nosso irmão. Então, se ele está com dificuldade, se ele possui algum problema, eu devo ajudá-lo, eu devo ter cuidado uns com os outros. Novamente, sempre nos reportando aquele mandamento de amarmos uns aos outros que Jesus nos deixou. Mais um mandamento: não irritar ou provocar. Isso está em Gálatas 5:26. Nós, às vezes, provocamos e irritamos os nossos irmãos. Então, sabemos que determinadas atitudes ou determinadas falas vão irritar o nosso irmão, vão provocar o nosso irmão, e fazemos. E olha só o que Deus nos diz através da sua palavra em Gálatas 5:26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos, provocando-os uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então não devemos irritar e provocar os nossos irmãos. Então, se nós sabemos que determinada coisa não agrada o nosso irmão, não devemos fazer isso, porque isso vai irritar, vai provocar o nosso irmão. Pelo contrário, devemos fazer o quê? Cuidar, devemos receber o nosso irmão, devemos amar o nosso irmão com amor ágape, e não irritar e nem provocar. Outro mandamento: suportar uns aos outros. Isso está em Efésios 4:2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E essa palavra suportar, novamente, se formos no original, no grego, essa palavra, ela quer dizer realmente aturar, ter paciência com. Muitas vezes nós ouvimos o ensinamento em relação a este mandamento, que suporte é dar o suporte, a ajuda ao nosso irmão. Mas se formos estudar no original, o grego, a utilização dessa palavra é no sentido de aturar, de ter paciência com o nosso irmão mesmo. Porque às vezes alguns irmãos vão nos irritar, como eu disse no outro mandamento, que a gente não deve irritar outro irmão. Mas eu devo suportar, ou seja, ter paciência, aturar o meu irmão. Isso é demonstração de amor. Que o meu amor para com o meu irmão não depende da atitude dele, é incondicional. Então, mais um mandamento: eu devo aturar, eu devo ter paciência com o meu irmão. É isso que a Bíblia nos diz a fazer. É difícil, novamente, não conseguimos por nós mesmos, é só através da ação sobrenatural do Espírito Santo. Mais um mandamento: devemos ser benignos, misericordiosos e perdoadores. Por que devemos ser assim? Porque Deus é assim conosco, porque Deus é benigno, misericordioso e perdoador. Ele nos perdoa. Efésios 4:32 diz assim: antes, sede uns para com os outros, a mutualidade, benignos, misericordiosos, na outra versão, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha a comparação que ele faz novamente. Nós estávamos separados eternamente de Deus por causa dos nossos pecados. E pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos ter a vida eterna ao lado de Deus, porque Deus nos perdoou, porque Jesus pagou o preço na cruz. E nós devemos perdoar o irmão que falha conosco. E devemos ter misericórdia com ele. Por quê? Porque Deus tem misericórdia conosco. Deus nos perdoa quando falhamos e nos arrependemos.
e devemos ser benignos, bondosos para com os nossos irmãos. Novamente, nos reportamos a amar uns aos outros. Porque para eu ser benigno, para eu ser bondoso, para eu ser misericordioso e ser perdoador do meu irmão, eu preciso amá-lo com amor incondicional. Mais um mandamento: sujeitar-vos uns aos outros. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitar é estar debaixo de, ou seja, eu preciso estar submisso, não querer ser o maioral sempre, o tempo todo, ou achar que eu tenho razão em tudo. Eu tenho que sujeitar-me ao irmão. Por quê? Porque eu devo ter a atitude de humildade. É como o primeiro mandamento lá que vimos em relação a lavar os pés. É a atitude humilde. Eu me sujeitar ao meu irmão é isso. É me demonstrar que eu sou humilde, que a opinião dele deve ser levada em conta. Eu não devo forçar e achar que eu e a minha opinião devem estar sempre em primeiro lugar. Não, eu tenho que me sujeitar ao meu irmão. Assim eu vou estar demonstrando amor para com eles. É muito difícil, mas é um mandamento, não é opcional. Devemos nos sujeitar aos nossos irmãos. Mais um mandamento mútuo: não mentir. Colossenses 3, 9 diz assim: não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. É um tanto quanto óbvio. Eu não posso mentir para com meu irmão. Então, o que a Bíblia está nos dizendo? Que eu devo sempre falar a verdade para com meu irmão. Eu não posso mentir. E mentir aqui é tanto na ação quanto na omissão. Eu não vou falar tal coisa pro meu irmão, eu vou dar uma enrolada, porque não, eu devo sempre falar a verdade ao meu irmão. Eu não posso mentir. Lembrando que quem é o pai da mentira? É Satanás. E nós somos filhos de Deus e seremos conhecidos através do amor um para com o outro. E se eu amo meu irmão de maneira incondicional, de maneira sacrificial, eu não minto para com ele. Eu devo sempre falar a verdade para ele. Seguindo, o outro mandamento mútuo que a Bíblia nos ensina é justamente de admoestar e ensinar. Está escrito em Colossenses 3,16. Diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, o que devemos fazer uns para com os outros? Ensinar. E ensinar o quê? Ensinar sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos que Deus nos deixou através da Bíblia. E admoestar. O admoestar é corrigir a trajetória. Então, quando eu admoesto o meu filho, por exemplo, ele está andando num caminho que está contrário à vontade de Deus. Eu admoesto ele para que ele corrija a rota, para que ele volte aos caminhos do Senhor. Então, o objetivo de admoestar, de exortar, é para que seja feita a correção na trajetória e ele volte a andar conforme os caminhos do Senhor. Então, devemos fazer isso com os nossos irmãos, uns para com os outros. Ensinar sobre a palavra de Deus e ser exortado e exortar os irmãos, para que ele volte ao caminho de acordo com a vontade de Deus. Isso é um mandamento, não é opcional, não é se eu quero, não é se eu estou de bem com a vida, não. Isso é um mandamento que eu devo fazer como filho de Deus. Eu devo ensinar a palavra e admoestar meu irmão mutuamente. Então eu devo ser admoestado, ensinado e devo ensinar e admoestar.
É através desses mandamentos que eu vou estar demonstrando o amor incondicional para com o meu irmão. Outro mandamento que eu devo praticar de maneira mútua, recíproca com o meu irmão, é o de consolar. Isso nós podemos ver em 1 Tessalonicenses 4,18. Diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eu devo consolar o meu irmão. Então, se o meu irmão está triste, eu não devo pensar, isso é problema dele, isso é uma dificuldade que ele tem, ele que se vire. Não, eu tenho que me entristecer com o meu irmão e me alegrar com o meu irmão. Eu tenho que consolar o meu irmão. Eu tenho que, às vezes, não requer muitas atitudes. É estar do lado e ouvir. É isso, de repente, o que ele precisa. E através dessa demonstração de amor, eu vou poder estar ajudando o meu irmão a melhorar, a recuperar. Porque Deus nos usa para estar consolando o nosso irmão. Por isso que eu devo consolar o irmão. E o irmão deve me consolar também. Isso deve ser feito de maneira mútua. Em vez de atacar, em vez de eu achar ou entender que o irmão é fraco, que ele tem problema, eu devo consolar o meu irmão. Assim eu vou estar demonstrando o amor ágape para com ele. Então, mais um mandamento que está em 1 Tessalonicenses 4,18 é consolar, nos consolar mutuamente. É assim que nós devemos agir de acordo com a palavra de Deus. Mais um mandamento, um tanto quanto óbvio, é não falar mal. Aqui estamos falando da maledicência, da fofoca. Isso está escrito em Tiago 4,11. Diz assim: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Olha que forte que é este mandamento mútuo de não falar mal. E, infelizmente, este é um dos mandamentos mais quebrados dentro de nossas igrejas. É a maledicência, é a fofoca, é o falar mal do irmão. Não devemos falar mal do irmão. Se não temos nada de bom para falar do irmão, devemos ficar quietos. Se o falar do meu irmão não vai edificar, não devemos falar nada. A maledicência, a fofoca, gera divisão dentro da igreja. Esse é um dos maiores problemas dentro de nossas igrejas. É a maledicência. E às vezes a maledicência ocorre dentro de uma reunião, por exemplo, de oração. Eu preciso orar, que nós todos devemos orar. É a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Mas às vezes o nosso coração é tão enganoso que através de um ato que deveria ser para edificação se transforma em maledicência. Então eu posso, numa reunião de oração, por exemplo, falar: eu quero que todos orem pelo meu irmão tal, que fez isso, isso, isso e aquilo. Eu não preciso falar o que o meu irmão fez. Eu devo falar: eu quero a oração pelo irmão tal, e ponto. Porque eu não posso expor os erros que o irmão confessou a mim. Isso eu estarei fazendo maledicência. E nós, como cristãos, não devemos falar mal um dos outros. Isso é um mandamento que Deus nos dá através da Bíblia e podemos ver isso em Tiago, capítulo 4. Muito próximo da maledicência, temos o mandamento de não devemos nos queixar um dos outros. Está lá em Tiago 5,9 também. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Não devemos reclamar dos irmãos. Eu gostei da reunião, mas o fulano de tal fez tal coisa que eu não gostei. Se não vai edificar, não fale. Eu não devo me queixar do meu irmão. Se eu tenho alguma dificuldade com o meu irmão, eu vou e falo diretamente com ele. Com qual objetivo? Para acertar e ganhar o meu irmão.
Não é me queixando do irmão para outra pessoa que a situação vai melhorar ou que vai ser recuperada. Não, eu não devo me queixar do meu irmão. Pelo contrário, eu devo consolar o meu irmão, eu devo acolher o meu irmão, eu devo amar o meu irmão. É essa atitude que nós, como cristãos, devemos ter para sermos identificados como filhos de Deus. Mais um mandamento: confessar e orar. Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, mutualidade, reciprocidade, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Devemos confessar as nossas culpas, os nossos pecados, uns para com os outros, e orar uns para com os outros. Nós devemos confessar os nossos pecados aos nossos irmãos. É óbvio que você não vai falar sobre as tuas falhas, o teu pecado para toda pessoa que aparecer. Não, é a pessoa que você já tem um relacionamento, você já tem intimidade. Você vai confessar o erro para a pessoa vai confessar o erro dela e vocês vão orar juntos para que Deus possa agir na vida de cada um, para que vocês não voltem a pecar ou falhar naquela área. Quando nós confessamos, nós permitimos que Deus haja em nosso coração, em nossa vida, mostrando que por nós mesmos não conseguimos andar conforme a vontade de Deus. Nós necessitamos da ação do Espírito Santo para que consigamos andar de acordo com os seus caminhos. Então devemos confessar e orar uns pelos outros, sempre, porque é assim que Deus vai agir em nossas vidas. Muito parecido com o mandamento de receber, acolher as pessoas, temos o mandamento de ser hospitaleiro e servir uns aos outros. Vemos isso em 1 Pedro 4, versículo 9 e 10. Diz assim: sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da uniforme graça de Deus. Olha que interessante, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmuração. Então eu devo ser hospitaleiro, abrir a minha casa para os irmãos, para estarmos conversando, desfrutando da comunhão, falando da palavra de Deus, mas sem murmuração. Não como obrigação, mas com alegria no coração. Porque se eu sou hospitaleiro e eu murmuro, eu reclamo, eu me queixo, eu falo mal, não tem valor nenhum. Deus quer que nós sejamos hospitaleiros, que nós recebamos as pessoas em casa para que nós possamos demonstrar o amor que temos uns para com os outros. E aquele amor é que Deus nos dá e teve conosco e nós devemos ter com os nossos irmãos. É assim que seremos reconhecidos como filhos de Deus. É sendo e demonstrando esse amor que Deus teve conosco. Através da hospitalidade, as pessoas vão nos conhecer e vão reparar que temos algo diferente. Aquela pessoa, eu fui na casa de determinada pessoa, ela nos recebeu, mas parece que aquela família, aquele casal tem algo diferente. O algo diferente é Deus. É o amor que tratamos uns aos outros que as pessoas vão perceber que existe algo diferente. E esse amor é o amor dado por Deus a nós e que devemos ter uns para com os outros. É esse testemunho que devemos ter. É assim que seremos identificados, através do amor. E as pessoas vão perceber esse amor na maneira que somos hospitaleiros, recebemos as pessoas em nossas casas. Nossa aula terminou e vimos vários mandamentos que Deus nos deixou, mas especificamente em relação ao mandamento de amar uns aos outros. Devemos sempre ter em mente que este amor sacrificial, esse amor incondicional que devemos ter uns pelos outros é só através do Espírito Santo.
e os demais mandamentos que vimos, que são decorrentes deste mandamento de amar uns aos outros. Também da mesma forma, só iremos conseguir obedecer tais mandamentos se pedirmos a Deus para que o Espírito Santo haja em nossas vidas. Por nossas forças, jamais conseguiremos cumprir esses mandamentos. Então, a minha oração no dia de hoje é que o Espírito Santo possa estar agindo em nossas vidas, para que possamos estar cumprindo esses mandamentos e para que sejamos identificados como filhos de Deus pelo amor que demonstramos uns para com os outros. Vamos orar para podermos terminar esse nosso tempo. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estudarmos sobre os seus mandamentos, especificamente sobre o mandamento mútuo de amar uns aos outros. Sabemos que esse tipo de amor, o amor ágape, incondicional, sacrificial, que não depende da outra pessoa, não conseguimos exercer. Que só iremos conseguir demonstrar esse amor para com o nosso irmão pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Esteja, Senhor, nos ajudando, nos enchendo com o seu Santo Espírito, para que sejamos conhecidos, Pai, pelo amor que temos uns para com os outros. Nos abençoe, Senhor, e que sejamos, Senhor, sal e luz aonde estivermos, para que as pessoas reconheçam o seu amor por nós na nossa vida. É que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e que todos possam ter em mente a importância de estarmos cumprindo esses mandamentos para que sejamos identificados como filhos de Deus. Um abraço e uma boa semana.